Esperar as pessoas chegarem. Oi, gente! Vocês estão me escutando bem? Se puder falar nos comentários. Não sei se dá pra falar. Boa noite! O áudio tá bom? Tá tudo certinho? Sim? Bom, gente, essa é uma live especial, né, pra UBA. O Rodrigo não tá aqui porque o Rodrigo tá de férias, né? Tem que ter umas férias, finalmente. Bom, a Nicole iria participar aqui da live, mas ela teve imprevisto. Mas ela vai fazer uma live durante a semana, então, pra quem tá interessado, é uma segunda experiência na UBA, né? Já que a Nicole, perdão, tá mais à frente na faculdade, então, assim, é muito importante assistir a live dela. Ela vai fazer durante a semana, ainda vai ser programada, mas o perfil vai avisar aqui, então tudo de bom. Bom, gente, essa live, além, né, de eu dar a minha experiência da UBA, né, sobre a UBA, como tá sendo, né, estudar aqui, como tá sendo viver na Argentina, é especialmente também para isso, para falar como é viver aqui na Argentina. Então, ainda vale muito a pena estudar aqui na Argentina. A UBA é uma faculdade muito renomada, é uma ótima faculdade. E o custo de vida aqui da Argentina, tipo, ainda é bem mais em conta se comparado a estudar no Brasil e fazer uma faculdade particular de medicina no Brasil, assim, não se compara. Então, assim, vamos pensar pelo lado bom, né? Tem gente que adora escandalizar, adora criar umas intrigas sobre isso, mas ainda vale muito a pena vir pra Argentina. Então, eu vou começar de algumas perguntas que me mandaram pelo Instagram. Vou pegar aqui. Qualquer pergunta, podem mandar aqui nos comentários que eu vou ler. Se eu não ler, vocês mandam de novo, por favor. É a primeira vez que eu tô fazendo live, gente, então vamos lá. Bom, muita gente me perguntou sobre a mudança do CBC e a mudança o novo plano de ensino da UBA. Bom, a mudança que teve no CBC foi em questão à biologia. Foi criado uma nova cátedra de biologia, e tiraram, então, biologia do primeiro ano. Aí isso encurtou um pouquinho. Sobre os aluguéis, tá. Vamos lá, começar. Vamos falar então sobre os aluguéis. É isso que vocês querem saber sobre custo? O aluguel, ele varia muito, depende da área que você quer morar aqui na Argentina. O que você tá pensando sobre uma área mais no centro, algo mais afastado? Então, varia muito dependendo de onde você quer morar. Óbvio que se você quiser morar do lado da faculdade, vai ser bem mais caro. Então, eu indico algumas regiões que são como Caballito, Colegiales, Chacarita. São bairros um pouco mais baratos e são ótimos bairros, são bairros mais residenciais. Então, se você também gosta daquilo mais tranquilinho, é bem melhor. Também tem essas opções. Inclusive, tem um post da Numis aqui no perfil, né? Que fala sobre os bairros para morar aqui em Buenos Aires. Então, vale a pena dar uma olhadinha no post e fazer a pesquisa com base nisso. Vale muito a pena. Eu não indico muito morar por São Telmo, La Boca, essas partes eu não acho muito legal. Inclusive, são áreas que são um pouquinho mais perigosas, assim. Não que seja perigoso como o do Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro, então, assim, sei fazer uma comparação. Mas são zonas que, ainda mais se você sendo mulher, você acaba tendo que ter mais atenção. Então,
Eu prefiro os bairros que eu citei até, inclusive o post é meu, que é de bairros pra morar aqui em Buenos Aires. Caballito, Coelho Reales, Chacarita, Urquiza, são muitos bairros. Bom, alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, escreve nos comentários que eu vou ler e vou responder. Certo, então eu vou falar um pouco da minha experiência no CBC. Qual cidade você acha mais caro, Rio de Janeiro ou Buenos Aires? Bom, qual zona do Rio de Janeiro você tá querendo comparar? Tipo, Zona Norte, Zona Sul? Bom, se for pra comparar nas zonas que eu citei aqui, né? Tipo, por exemplo, Caballito, Chacarita, Coelho Reales, Recoleta, enfim. Eu acho que vale... Não, nem precisa comparar. Vale muito mais a pena morar em Buenos Aires, cara. Você vai estudar numa faculdade... Se no caso você for estudar na UBA, você vai estudar numa faculdade pública de qualidade, de graça. E se a questão, o que estiver te pegando muito for o aluguel, você pode morar mais afastado, mas ainda assim você vai ter uma ótima qualidade de vida, porque Buenos Aires te traz uma grande qualidade de vida. É um lugar incrível para se viver, então assim... Bom, eu tô ainda fazendo o CBC. Eu vou falar sobre a minha experiência, então. Eu comecei o CBC em agosto do ano passado. Eu tive a ideia de fazer ele em um quadrimestre, que é aquele plano de fazer ele, né? Puxar todas as matérias para poder começar a carreira no próximo ano, direitinho, entrar com todo mundo. Mas eu não consegui aprovar em todas as matérias, e você precisa aprovar em todas as matérias para isso. Então, eu tô fazendo o CBC normal. Comecei no quadrimestre passado, em agosto, e vou terminar nesse quadrimestre, que é como a faculdade indica, que é fazer em 2 quadrimestres, que no caso é meio que um período de 1 ano. Assim é bem mais tranquilo de você levar, ainda mais que você tem que pensar que você tá se adaptando ao novo país. Mas também é super válido você que vai começar agora em agosto tentar fazer em um quadrimestre. Tipo, você tem que entender como você vai lidar com as matérias, já fazer um planejamento antes, né? Planejamento, gente, é a chave de tudo. Oi, Juju! Planejamento é a chave de tudo. Então, pra quem quer fazer o CBC em um quadrimestre, já pensa em qual vai ser a minha estratégia de estudo das matérias, ou já pode começar a estudar antes as matérias, assim, eu sei que biofísica, matemática, biologia, tipo, tudo isso cobra tudo isso. Você já pega um planejamento de quais são os conteúdos abordados e já começa a estudar antes, já é uma boa base. Contratar cursinho também. Quais são as matérias do CBC? Bom, as matérias do CBC são 6 matérias. Aí Química, Biofísica, Matemática, Biologia, Introdução ao Pensamento Científico, Introdução ao Conhecimento de Sociedade e Estado. São 6 matérias e você precisa ter as 6 aprovadas para poder começar a cursar o primeiro ano da carreira. No caso, é o primeiro ano do ciclo biomédico. Aí também se divide apartamento de estudantes, como aqui no Brasil. Então, existem as residências estudantis, elas não têm coisa com a faculdade, não tem nada a ver com a faculdade, mas também existem grupos de pessoas que procuram gente, assim, para dividir apartamento. Isso é muito comum, dividir apartamento. Eu divido apartamento. É bem mais fácil para lidar com o custo das coisas, enfim. Mas é bem comum, todo mundo divide apartamento. Quase todo mundo que eu conheço divide apartamento. Quais são as matérias do CBC? Eu disse... se divide apartamento. E sobre o CBC é isso, você pode puxar as matérias em um quadrimestre ou fazer o normal, que seria em 2 quadrimestres.
Existe o tradicional, que seria pelo CBC, que é aquele onde você vai até a faculdade, tem as aulas, mas tem que lembrar que no CBC você só pode fazer 3 matérias. Você só faz 3 matérias presenciais. E no UB21 você pode puxar todas as matérias se você quiser. Então, sobre o CBC você pode mesclar. Eu quero 3 matérias presenciais, 3 matérias online. Você pode mesclar. E também lembrando que no CBC presencial, as matérias, você faz uma opção, né? Você escolhe as matérias, mas a faculdade é que vai te assignar as matérias. Então, você pode escolher matemática, biologia e química, mas a faculdade pode te assignar a matemática, biofísica e IPC. Tá. Olá, como funciona as sedes para o CBC? Você pode escolher qual você quer ou é aleatório? Você escolhe qual você quer, essa parte não é aleatória. Se você escolher a sede, que é a cidade universitária, você vai fazer todas as matérias na cidade universitária. Então, isso também é muito importante. Quando você for vir para a Argentina e você for, fazer o CBC, é importante você não pensar muito sobre a faculdade de medicina. Eu quero morar em Recoleta, em Palermo, que é do lado da faculdade de medicina. Não pensa desse jeito. É bom pensar assim, tem a sede do CBC, por exemplo, a cidade universitária, é em Belgrano, é perto do Aeroparque. Então, você pode procurar um apartamento perto dessa zona, porque você já sabe que vai fazer isso pensando que você queira fazer o CBC presencial. Você pensa desse jeito porque fica mais prático. Você vai pegar só uma condução, enfim, fica bem mais prático. Então, é muito importante você saber qual a sede do CBC que você vai se inscrever, porque não tem como mudar. Qual a matéria do CBC que você achou mais difícil? Bom, matemática. Acho que matemática pra mim foi o que mais me pegou, porque eu já tinha uma dificuldade em matemática no Brasil e aqui você aprofunda mais, você chega a ter o início de cálculo, sabe? A parte de derivadas, integrais. Então é um pouquinho chatinho. E quando eu comecei, eu fiz todas as matérias pelo UB21. E por eu já ter uma dificuldade em matemática, ficou bem mais difícil, porque, como eu acredito que vocês já saibam, o UB21, ele é todo online. Então, você tem um auxílio, mas não tem, de verdade, tanta ajuda dos professores, sabe? Então, para quem tem dificuldade, você tem que ficar atento sobre essas opções. Agora eu tô cursando matemática pelo CBC, o que é bem melhor, porque são aulas presenciais, eu pergunto tudo pros professores. Então fica mais fácil. Com o CBC, quantos anos de curso? 6 anos agora, com um novo plano. Pode explicar sobre o DNI? Bom, o DNI, ele é como a nossa identidade, a identidade que a gente tem no Brasil, o RG. O DNI é o RG da Argentina. Então, quando você vem morar na Argentina, tá estudando aqui, a Numes faz o processo de documentação, onde eles vão pedir, vão dar entrada no seu DNI, e assim você vai ter os mesmos direitos que um cidadão argentino. Você vai ser um residente do país, Então, você tem tudo. Pode fazer todas presenciais? Pode, mas é aquilo. No CBC presencial, você só pode fazer 3 matérias por quadrimestre. Então, você vai fazer 3, que seriam, matemática, biologia e química. Aí, depois disso, você faz as outras 3. É assim que funciona. No CBC presencial, você não pode puxar as 6 matérias. Até porque, no CBC presencial, você tem 2 aulas... você tem 2... As aulas são, você tem 2 aulas durante a semana. Então, não teria como encaixar isso, sabe? As aulas podem acontecer os dias, São de segunda a sábado. Os dias você também pode escolher, mas no final a faculdade te assigna, enfim. Então, você pode acabar tendo que estudar sábado também. Enfim, o que eles mais seguem, o que eles seguem, de opção que você bota é o horário, assim, estudar no turno da tarde, ou noite, ou manhã. Geralmente eles vão certinho nisso. E as sedes sim ou sim é aquilo que você escolheu.
Sim, a UBA também tem as becas, que são as bolsas. Você precisa se informar direitinho sobre se você pode usar delas, né? Então, é bem explícito, eles botam uns PDFs, enfim, tem tudo direitinho pra ver quem pode, quem tem direito às becas ou não. E é bem fácil de tentar. Agora, conseguir são muitas pessoas que tentam, mas é aquilo, é como no Brasil, essa parte. Também tentei fazer em 6 meses, você sabe como foi difícil, né? Você acha que dá pra trabalhar e fazer faculdade? Bom, eu acho pesado, mas sim, é possível. Tudo é pesado, então você tá cursando medicina, então sempre vai ser pesado, mas assim, se você conseguir se programar bem, dá. Ainda mais, eu creio que nos primeiros anos seja algo mais fácil, talvez. Mas sim, dá pra você conciliar os dois. A relação professor e aluno na UBA. Bom, os professores, eles exigem bastante da gente, até desde o CBC. Eles são bem exigentes, inclusive, sobretudo, com o idioma. Quando eles percebem, né, que você é estrangeiro, porque não adianta, eles vão perceber, eles vão focar legal no seu idioma. Assim, qualquer errinho, eles já ficam assim, presta atenção, né? Então, assim, idioma, gente, é muito importante. Não tem essa de você vir pra cá e falar portunhol. Até porque a UBA exige agora o nível C1. Então, mais que tudo, você precisa saber falar espanhol, saber passar a informação, saber se expressar. E óbvio que com o tempo, morando aqui, você vai ficar cada vez melhor. Mas, assim, é muito importante você procurar, buscar falar, se expressar. Óbvio que os professores, não é que eles vão te esculachar, não é isso. Mas é você deixar claro para os professores que você tá passando por um momento de adaptação, você sabe falar, você, tenta, se esforça, sabe? Esforço, mais que tudo, assim, eles adoram. Se mostra esforçado com o idioma, mostra que você quer conhecer as coisas, enfim, é muito importante. Como a história da UBA? Bom, você só começa a usar o AMBO, né? O AMBO você só começa a usar no terceiro ano, se eu não me engano. Agora vai ser no terceiro ano, porque você começa a usar no ciclo clínico. Porque é quando você começa a ter aula nos hospitais. Mas durante os primeiros anos da carreira, não. Você usa roupa normal. Durante as aulas de laboratório, você tem que usar jaleco, sim ou sim. Você não pode ficar sem jaleco, mas você só começa a usar mesmo o AMBO quando começa a ter aula nos hospitais, que é durante o ciclo clínico. Bom, eu recebi algumas perguntas no meu Instagram e... tem mais. Desculpa, gente. Qual o período de férias durante o CBC? Sem férias. Brincadeira. Assim, você fazendo CBC em 2 quadrimestres, você tem um período de férias agora em julho. Em julho, se eu não me engano. Em julho. Mas é bem curtinho. Se eu não me engano, são só 2 semanas. Não tenho certeza sobre o tempo. Mas ele é bem curtinho. Dá pra dar um bate-volta no Brasil. Se programando, dá. Dá sim. Eu trabalho e faço atualmente. Falta aprovar a final de Química. Ótimo, viu? Um exemplo de uma pessoa que consegue estudar na UBA e trabalhar. Em quantos meses você melhora seu espanhol? Bom, eu vou ser bem sincera que quando eu pisei aqui na Argentina, eu tava me sentindo assim. Eu falei em espanhol no aeroporto e achei que tava arrasando. Eu cheguei na rua, me deu vontade de chorar. Mas eu corri muito atrás, conversei com muita gente, puxava assunto. Então, eu acho que já em 2 meses de convivência, assim, direto com o povo daqui, né, com os hispanohablantes, eu melhorei muito o meu espanhol. E não dá nem pra comparar como ele tá hoje, como tava quando eu cheguei aqui.
Você tem prática no hospital desde o primeiro ano ou a partir de algum ano específico? Bom, a prática no hospital começa no terceiro ano da UBA, agora, com esse novo plano de ensino. Mas nos primeiros anos, não, você não tem prática no hospital. As férias são... Isso. Como é a sua relação com as provas na UBA? A parte pesada, gente. Bom, gente, as provas... Lembrando que tudo que eu tô dizendo é com base no CBC. Eu tenho experiência no CBC tanto no presencial como no UB21. As provas do UB21 você consegue ver até na internet. Elas são bem parecidas, assim. São provas, dependendo da matéria, todas de múltipla escolha. Ou elas são discursiva e múltipla escolha, que é o caso de biologia. São 20 questões múltipla escolha e o resto, se eu não me engano, são 6 discursivas. E outras como química é discursiva, você faz os cálculos, enfim. E biofísica também, você tem acho que 2 questões múltipla escolha. Esse é o padrão do B21. E o CBC, em matemática, toda discursiva. Em química, se eu não me engano, a maioria é discursiva. E funciona desse jeito. As provas, elas são bem parecidas dos anos... Assim, você consegue estudar bem com base em provas antigas, então... Assim, você consegue ver de boa na internet. Inclusive, eu penso em montar um drive, né, pra ajudar quem vai entrar no CBC agora. Quem estiver pensando em fazer o CBC em um quadrimestre, que eu acredito que é a ideia da maioria das pessoas que vão entrar agora em agosto. Então, eu vou criar um drive com provas antigas, apuntes, enfim. Alguma coisa que dê pra ajudar vocês, tá? Os estudantes de medicina compram material médico igual ao Brasil. Eu não sei comparar muito sobre essa questão do Brasil, do material médico, mas pelo que eu sei eles compram, né? E aqui sim, compra. Você compra as luvas, você compra a pinça, você compra o jaleco. A faculdade também presta jaleco, mas é bom você ter o seu. E sobre a questão das provas também, você também tem a opção de fazer provas orais, que são os exames livres, que são provas geralmente de múltipla escolha. Aí você alcança uma nota, que é o 4, que é a média da faculdade. E depois de alcançar o 4, né, você faz uma prova oral. O professor vai te perguntar sobre temas específicos, ou ele só vai pedir pra você falar sobre, 3 temas que você mais gostou da matéria. Enfim, você tem que falar com o professor. Por isso, gente, o espanhol é muito importante, não esqueçam. O que você acha que seja necessário comprar seu material para a faculdade nesse primeiro ano? No primeiro ano vai ser do CBC. Porque se for do CBC, você não precisa comprar muita coisa, fica tranquila. No máximo, se você for fazer o CBC presencial, você precisa comprar os apuntes, que são as guias que a cátedra pede, né? Que é lista de exercícios, parte teórica. Isso você compra na site do CBC que você tá cursando. E pelo B21, nada. Existem os livros também, mas os livros eles têm em PDF na internet, você pode baixar. Eles são livres. Mas no primeiro ano, durante o CBC, você não gasta dinheiro com material da faculdade desse jeito. Você pode ou não comprar até um aponte de algum ex-aluno, mas eu não indico muito. Eu acho mais interessante você montar o seu aponte, ou algumas pessoas liberam os apontes, assim, você pode ler e ver o que você acha. Os professores também fazem apontes no UBA21 de algumas matérias, que fica até na plataforma, você pode ler também, eles são bons até. No CBC tem final, apenas os parciais tem final. Como funciona a parte das provas do CBC? O CBC e o UBA21 funcionam de formas diferentes, então... Vamos lá, no UB21, que é o modelo online, você tem 2 parciais, primeiro parcial, segundo parcial, e você precisa ter uma média 4 entre essas 2 provas, né? Tirar a nota e dar 4, soma,
as duas e divide por 2. E tem que dar 4, e dando 4 você tá apto para fazer a prova final. A prova final, ela é a junção do primeiro parcial e do segundo parcial. Mas se você tiver uma média 6,5, porque o 6,5 ele é arredondado para 7, você promociona a matéria. Então, você não precisa fazer uma prova final. Você já tá com a matéria lista, acabou. O que são apontes? São resumos. Apontes são resumos. E no CBC presencial também são 2 parciais, sendo que no CBC presencial você tem a opção de fazer um recuperatório, para caso você não tenha conseguido tirar no mínimo a nota 4 em um parcial. Porque no CBC presencial você tem que ter no mínimo 4 em cada prova para poder fazer a final. No mínimo 4 em cada prova. Se você tirar 3 no primeiro parcial, por exemplo, você não tem o mínimo para poder fazer a final. Então você tem que tirar pelo menos 4 no segundo parcial para poder ter direito a fazer um recuperatório. E assim você recupera a nota do primeiro parcial que você tirou 3, por exemplo. E depois disso você faz a final. E para fazer a final você precisa também de no mínimo 4. E além disso, a final aqui, você tem 3 datas para poder fazer. Então, supondo que você faça uma final agora em julho e não tenha aprovado nessa final. Então, a próxima final que você vai fazer, se eu não me engano, ela é em agosto. E isso em agosto. E depois em dezembro. Algo assim, talvez esteja um pouquinho perdida nas datas, porque eu não precisei passar por isso. Mas você tem 3 chances de fazer a final. Você também pode optar por faltar uma final, mas você perde uma chance. Você acredita que o nível de questões do CBC é mais ou menos o nível de um VEST específico, tipo o ERJ ou FUVEST? Eu fiz o ERJ, fiz FUVEST e comparando eu não acho não. Eu acho que se comparar é mais fácil o CBC com questões específicas da UERJ de vestibular. Eu acho mais fácil, sendo bem sincera. A final do CBC é oral também ou não? Não, a final do CBC ela é uma prova normal, que pode ser ou múltipla escolha, ou discursiva, ou mesclado. Como tá sendo viver aí na Argentina? Essa é a melhor parte da live. Acho que vai ser a parte com mais alegria, falar que tá muito bom. Eu gosto muito de viver aqui, gente. E vocês vão passar por isso. Vocês vão ver que não é fácil tá longe de todo mundo, mas o que você tem aqui de experiência cultural, as amizades que você faz, enfim, tudo é muito bom. O país é muito bonito também, então eu tô adorando. E, gente, sobre a questão de estrutura da faculdade, a questão de moradia, ok. Em questão de moradia, o que você aconselha? Bom, eu não aconselho muito você querer vir logo pro primeiro ano e já pagar um aluguel caro, por exemplo, para morar em Recoleta. Mas eu também, eu acho que você pode pensar em regiões mais baratas, até porque é um momento de adaptação, você vai estar no CBC, é bom você estar perto ou em um lugar com muito transporte para ser bem fácil ir para o lugar onde você vai cursar o CBC, se for o presencial, enfim. Porque pelo UBA21 você vai cursar na sua casinha e só vai pra faculdade fazer a prova, que no caso é na Faculdade de Ciências Econômicas, que é na frente da Faculdade de Medicina. Eu não curto muito a ideia de residência estudantil, mas eu nunca passei por essa experiência. Então eu não posso dizer ao certo, assim, se vale a pena ou não, essa parte. Mas eu acho bem interessante dividir apartamento. Assim, se você conhece já alguém que também tem interesse de vir, conversa, tenta entender o jeito de vocês, porque, óbvio, às vezes você adorou a pessoa, mas quando você começa a conviver com a pessoa é desorganizada, tem muitas questões, pode ter estresse, então você tem que prestar atenção nisso. Sendo que a questão de residência estudantil também é que sim ou sim,
o seu espanhol vai ficar perfeito. Eu tenho certeza. A parte boa da residência é que você vai entrar em contato com pessoas de várias nacionalidades e muitos também hispanohablantes. Então, com certeza você vai, tipo, tá com o pé direito aqui na Argentina, falando espanhol quase como uma argentina. Então, é bem interessante isso, sabe? Então, eu acho que vale a pena você entrar em contato com residências estudantis, também entrar em contato com pessoas que já tiveram a experiência de morar numa residência e procurar uma boa de verdade. Como foi a prova de proficiência? Você entrou ainda era B2? Sim, quando eu entrei ainda era o B2, porque eu entrei em agosto do ano passado. Mas foi bem de boa. Eu estudei bastante pro espanhol, focado no exame de espanhol. E foi tranquilo, consegui o B2 e o meu processo para vir para a Argentina foi eu me planejei bastante. Então, foi quase um ano me preparando, assim, para ver o que eu queria, enfim. E com 4 meses de preparo para o espanhol, eu consegui o nível B2. Na verdade, eu consegui nível C1, mas pelo exame S5, né, do Ciel, não foi pelo global, foi o outro. E deu tudo certo. E, óbvio, eu entrei em contato com a assessoria, com a Numis, também teve todo um planejamento. Eu não entrei em contato em cima da hora, tipo, eu me planejei, enfim. Eu acho que entrei em contato com eles, era final de fevereiro, ou início de março, algo do tipo. Entrei em contato, vi que eu queria isso. Já sabia que eu queria vir pra Argentina, né, mas só queria conhecer a assessoria. E deu tudo certo. Depois, no final dos processos, documentação, DNI, tudo que eu tive que fazer foi por conta deles. E foi a melhor atenção que eu já tive. Não vou negar que eles foram uma rede de apoio muito boa pra mim aqui na Argentina. Inclusive, as amizades que eu tenho aqui e que me ajudaram muito, né, no início, foram amizades que eu fiz através da Numis, que também foram assessoradas da Numis. Em relação a amizades dentro da faculdade, você acha difícil a convivência? Cara, essa pergunta é um pouco difícil, assim, como assim? Você diz que se tem intriga, é aquele ambiente de competitividade? Porque eu não passei por isso, assim. Inclusive, minha experiência com essa parte da faculdade é muito um ajudando o outro, um tentando tirar a dúvida do outro. Tá sendo uma experiência bem boa. Em relação à estrutura da faculdade, como é? Deixa alguma coisa a desejar? Olha, eu acho a estrutura bem boa comparada... É uma faculdade pública, então óbvio que existem faltas, mas comparada a muita faculdade pública, assim, o que eu tenho na cabeça, né, de faculdade pública como no Brasil, né? Então, eu acho a faculdade daqui boa demais. A estrutura é muito boa, eu gosto. É tudo bem limpinho, organizadinho. Enfim, a faculdade de medicina, eu acho ela linda. A faculdade de economia também é bem direitinho. Tudo funciona, tipo, o que eu preciso usar funciona, então... se é muito difícil fazer amizade por questão de ser estrangeiro. Assim... mais ou menos. Não é muito pela questão de ser estrangeiro. Acho que vai muito do seu jeito. Eu sou uma pessoa tímida, então eu demorei um pouquinho pra fazer amizade com gente que fala espanhol, assim. Mas quando começou, são pessoas que, assim, nossa, eu quero levar pra minha vida, sabe? Então, você tem que perder um pouquinho dessa timidez e conversar, enfim, falar oi. Mas sobre a questão de ser estrangeiro... Inclusive, das pessoas que eu conheci, elas se interessaram mais por eu ser estrangeira. Queriam saber, tipo, como é a minha vida no Brasil, a minha experiência de estar vivendo aqui. Muitos argentinos também são assim, tipo... muitos argentinos que eu conheci na sede, né, do CBC... era tipo assim, nossa, você é do Brasil, e aí, como é lá? Tipo, enfim, querem saber por que você veio pra cá. Mas assim, na curiosidade, não num ar de por que você veio pra cá, não. Querem entender como funciona. Até porque eles não sabem sobre a questão do vestibular no Brasil, eles não sabem das diferenças. Eles não sabem nem que a gente tem que fazer um exame de espanhol pra entrar na UBA.
Você faz o CBC em qual sede? Eu faço na cidade universitária, porque é a sede mais próxima do lugar onde eu moro. Explica como funcionam essas sedes do CBC. Bom, a sede do CBC é literalmente o lugar onde você vai estudar. Durante esse período do CBC, estudar as matérias que você escolheu. Por exemplo, no CBC você pode estudar até 3 matérias. Então, se você for fazer as 3 matérias, você vai fazer as 3 matérias na mesma sede. No caso, existe a cidade universitária, existe a paternal, Drago, Lugano, Puan. São muitas sedes, sendo que tem sedes que são específicas para medicina. Também quando vocês fechando com a NUMES e chegando nessa parte, tem todo um auxílio também para você entender qual é a sede que é a mais próxima da sua casa. Mas também tem post aqui, gente. Volta um pouquinho. Tem um post aqui falando todas as sedes do CBC para medicina, então é muito importante dar uma olhadinha. Eu estudo na sede da cidade universitária, que é enorme. Como a cidade universitária no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, mas é bem grandona. E lá tem uma parte específica que é do CBC. Então, ali estudam todos os alunos do CBC, que no caso da cidade universitária é no mesmo pavilhão que é arquitetura e urbanismo. Então, é bem bonito. E paternal, se eu não me engano, é a sede de agronomia. É onde o povo faz CBC, mas é uma faculdade de agronomia. Então, enfim, tem muitas coisas. Acho que veterinária também. Mas é importante você saber qual é a sede do CBC que está mais próxima de onde você está morando, gente. Não vai escolher cidade universitária e você tá morando, quase do lado de paternal. Você vai se cansar, vai ser enfim, o maior rolê pra isso. Questão do mercado. Como é a questão do mercado aí? Bom, o que eu vejo do mercado é que os preços estão se aproximando mais com os preços do Brasil. Um pouco mais, mas assim, eu ainda acho que eu pago mais barato em proteínas, né? No caso, carne, peixe, enfim. Eu acho que eu pago mais barato nessa questão. Mas ainda assim, como eu disse desde o início da live, ainda vale muito a pena. Qual é o seu gasto mensal? Comida, aluguel e transporte? Bem, eu divido apartamento, então essa parte fica mais em conta pra mim. Eu moro em Recoleta, eu tenho um aluguel bom porque eu me planejei e procurei bastante. Não bastante, mas procurei, né, durante um mesinho mais ou menos, o lugar. E eu tenho um gasto mensal de, em média, uns R$1.700, R$1.800, mais ou menos. Comida, aluguel, transporte, academia e rolezinho. Quais os benefícios de estudar na UBA? Todos os benefícios possíveis. Brincadeira, gente. Mas é uma faculdade muito boa. É a melhor da Argentina e uma das melhores da América Latina. Além de ter 5 prêmios Nobel. Vamos lá. Enfim, eu acho que só tem coisa boa, né? Vamos lá. Vem pra cá pra você ver se tem coisa boa. Mas é uma ótima faculdade, gente. Como eu disse, eu tô no CBC, então as minhas experiências são diferentes. Eu ainda não tô na carreira, no primeiro ano do ciclo biomédico, mas eu tenho amigas que estão e elas falam muito bem dos estudantes, de tudo, enfim. Então, tá sendo uma ótima... Estudar na UBA é uma ótima opção para quem quer vir para a Argentina. Caso o CBC seja iniciado em fevereiro de 2025, o curso só pode ser iniciado no próximo ano ou tem a possibilidade de começar no segundo semestre? Não. Você só pode começar no início do próximo ano. Você começa em fevereiro. Se você terminar o CBC... Se você fizer o CBC durante um ano, você vai começar em 2026, normal. Se você conseguir fazer o CBC de fevereiro até terminar agora, né, em julho, você ainda assim vai ter que esperar o próximo ano, porque a carreira de medicina é uma carreira anual. O que você acha sobre a porcentagem de reprovação? Você acha muito difícil? Nossa, pra ser bem sincera, o CBC é difícil, mas ele não é nada impossível.
E comparando, assim, com outros cursos de ingresso, por exemplo, o curso de ingresso da UNLP, se eu não me engano, ele não é eliminatório. O CBC também não é, tipo, eliminatório, mas, assim, você não passa por ter que ser aprovado ou não, enfim, você não precisa fazer provas. Essa é a parte chata, né, que você tem que fazer prova. Mas não é assim difícil, você tem que se programar. Às vezes é uma boa você dar uma olhada em cursinho. Tem que lembrar que quando você passa pelo CBC, você está passando pelo CBC no mesmo período que você está se adaptando ao novo país, ao novo idioma, a uma nova cultura. Então você já tem que ter uma cabeça de tipo, tá, essas matérias, lembra de você no ensino médio, tipo, eu tinha dificuldade com isso? Então aqui você provavelmente vai ter. Então, às vezes é uma boa procurar um cursinho. Eu indico procurar um cursinho. Inclusive tem um cursinho chamado Instituto Aprovar. Ele é um ótimo curso. Então, se você já querer, né, ver coisas do CBC, inclusive eles têm conteúdo gratuito no YouTube, você já pode se preparar desse jeito. O que você achou mais difícil chegar aí? Eu tive dificuldade com o idioma. Pra ser bem sincera, eu tive uma travinha assim com o idioma, eu fiquei nervosa por não saber se estavam me entendendo tão bem, mas é aquilo. E também a distância com a família me pegou bastante, junto com fazer tudo ao mesmo tempo, enfim, foram muitas coisas, mas ter uma rede de apoio aqui na Argentina é muito importante. E foi isso que eu tive quando eu cheguei aqui, né, com o Anumis. A equipe foi muito prestativa, sendo bem sincera, eles foram muito prestativos. O Hector, te amo, Hector, o melhor. Foi muito prestativo. E todo mundo em si, assim, o Rodrigo também, o tempo todo perguntando se estava tudo certo, enfim. E lá também, como eu disse no início da live, né, tipo, lá eu conheci as minhas amigas que eu tenho até hoje, que estão, né, que me ajudam em tudo, que foram, assim, incríveis. E também é importante você também não ficar só fechada nesse grupo de brasileiros, mas com certeza o grupo de brasileiros vai ser o que vai te manter aqui com as experiências, com as ajudas, tá todo mundo passando pela mesma situação. Então isso é muito importante. A UBA investe muito em projetos de extensão e projetos de pesquisa? Sim. A UBA investe muito, você pode participar de projetos de extensão, tem como você também participar de projetos de pesquisa, tudo isso. Lembrando que a nota é meio importante para quem quer entrar nessa área de pesquisa, mas também lembrando que isso quem pode dizer mais é a Nicole. Inclusive eu vou deixar separadinho essas perguntas para a Nicole, para um futuro, uma live, ela falar sobre. Creio que no dia 18/6 chego em Buenos Aires. Acredito que estará super frio. Me indica alguns lugares para comprar roupa de frio, por favor? Sim, vai estar muito frio, já está muito frio. Eu indico um lugar mais em conta para você comprar roupa de frio e de qualidade é a Bexaneda. É como, se você for de São Paulo, você vai associar um Brás, sendo que eu acho que é um pouquinho mais... Não, é como um Brás mesmo. E você acha de tudo. Tipo, as minhas roupas de frio eu comprei lá. E elas são de ótima qualidade, esquentam bastante, porque aqui em junho, julho, agosto, esse tempo todo faz bastante frio, gente. Como você lida com o emocional estando longe da família? Então, essa é a parte mais difícil. Eu acho que essa é a parte de quem tá até anos, né, durante toda a formação, ainda sofre muito. É muito importante você entender que o que você tá fazendo aqui é algo que vai te dar um benefício a longo prazo, entende? Então, é tipo um curto período para uma ótima realização, sabe? Você tá realizando o seu sonho. Então, isso é muito importante, você botar isso na cabeça. E, óbvio, o apoio da família é essencial. Ter amigos, sair, tipo, também não é isso de ficar o tempo todo só pensando em faculdade, estudando, tipo... Tem que viver, sabe? E isso é muito importante e ajuda muito a você equilibrar, assim, o seu emocional. Até porque se você não conseguir lidar com o seu emocional aqui, qualquer reprovação, qualquer problema que der, assim, com a faculdade vai te abalar demais. Então é muito importante você criar amigos, ter uma rede de apoio,
ter o costume de fazer algumas coisas que você já fazia no Brasil. Por exemplo, se você treinava, procura uma academia. Se você gosta de correr, tem várias opções de lugares para correr aqui. Se você gosta de praticar algum esporte em específico, se você gosta de teatro, aqui tem. Se você frequenta a igreja, aqui também tem. Faz tudo isso. Além de serem, ótimas opções para você evoluir no seu espanhol, também é uma forma de você se manter conectado com o lugar e não ficar só enfurnado em casa estudando, sabe? Não viver só da faculdade. Aí tem lojas tipo Renner. Sim, tem a Renner aqui também. Tem Renner, tem uma loja que eu não sei como pronuncia o nome, mas acho que é Leute, que é tipo uma C&A daqui. Eu associei desse jeito. São lojas mais baratas e que ficam pela Santa Fé, por exemplo, que é uma avenida bem grande aqui. E também tem essa opção de você ir para um lugar um pouquinho mais afastado, né, que é a Avejaneda, para poder comprar, uma grande quantidade de roupas por um preço menor. A UBA tem atléticas como no Brasil. Bom, existem as atléticas, né, que foram criadas por brasileiros, que, se eu não me engano, é a Fúria o nome, enfim. Existem vários projetos para poder integrar os alunos. Também tem os projetos que a Mesa Naranja, né, que seria como o Grêmio, é o Cecinemed, enfim, é o Grêmio da faculdade, acho que associando seria isso. Existem vários projetos para integrar, né, os alunos e funciona, dá super bom. Inclusive, para quem vai ingressar agora na UBA ou tá com o pensamento de ingressar, é muito importante seguir essas páginas no Instagram, que é o CBC Nemed, Cecim Nemed, é algo assim. São páginas que postam tudo sobre a faculdade, sendo que mais por uma visão dos alunos, sabe? Uma forma de integrar os alunos. A UBA tem astronomia? Astronomia? Sim, tem astronomia, que inclusive é um curso que acontece na cidade universitária. É uma carreira da cidade universitária e eu não sei a fundo como ela é, mas tem sim. Tem muitas carreiras na UBA, gente. Espero que vocês estejam bem animados em começar, né, na UBA, porque eu fiquei super ansiosa pro dia da viagem. Como é a sua rotina? Bom, eu vou pra faculdade, porque eu faço matemática presencial no CBC. Eu faço só uma matéria presencial, que é matemática, e as outras duas eu faço pelo UBA 21, que é química e biofísica. Então, toda segunda e quinta eu vou até a cidade universitária, estudo, faço o que eu tenho que fazer, volto pra casa, almoço, vou pra academia, depois volto a estudar. Aí, final de semana, às vezes eu saio, às vezes eu quero curtir só meu dia em casa com a minha prima, vou correr, saio com amigos, enfim, estudo muito. Por que você escolheu a UBA? Ai, por ser a melhor. Então, gente, eu já queria estudar, assim, eu sempre tive o sonho de estudar medicina, tentei medicina no Brasil por um tempinho, não consegui, fiquei sabendo sobre a opção de estudar na Argentina e a primeira faculdade que eu vi foi a UBA, de pública, assim, pelo renome da UBA. E como eu vi que a vida em Buenos Aires era parecida com a vida que eu curto, que eu já curto, enfim, que era mais parecido com o que eu já via no Rio,
onde eu morava, assim, onde eu morava não, mas o que eu gostava no Rio, eu decidi vir pra Uba e como a minha prima já também viria, a gente fez tudo junto. Você conseguiu sobreviver, pô? Eu falei, eu vivo aqui com uma média de 1.700 a 1.800 reais por mês. E é isso. Eu divido apartamento, também tem essa questão. E eu moro em Recoleta. É um bairro um pouco mais caro, bem mais caro, na verdade, em comparação a outros bairros. Você concluiu o CBC em agosto, tem que esperar até... Não, eu não concluí o CBC em agosto. Eu comecei o CBC em agosto. Eu comecei no segundo quadrimestre. E quando você começa no segundo quadrimestre, ou você faz o CBC normal, que são 2 quadrimestres, então você faria em agosto e terminaria nesse quadrimestre agora, né? Que já tá terminando, você termina no segundo quadrimestre, que é em fevereiro. E você só pode iniciar a carreira no próximo ano. Então, no caso, você começou em agosto, você vai terminar... você vai fazer o próximo quadrimestre em fevereiro, enfim, e você só pode começar a cursar a faculdade no próximo ano. Não existe isso de você começar no meio do ano, porque a carreira de medicina é uma carreira anual. Então, ela sempre dá início no início do ano. Então, no meu caso, eu vou ficar um quadrimestre parada. Eu tenho 19 anos. Você pode passar seu Insta? Posso. Minlira vai ficar aqui na descrição quando acabar a live também. Inclusive tem muitas publicações minhas também no perfil da... A Nicole vai entrar. Deixa eu ver. Tá. Para quem começa o CBC em fevereiro de 2025, você indica tentar fazer tudo junto ou fazer em 2 quadrimestres? Eu indico você fazer em 2 quadrimestres porque é mais leve. Lembra que você tá passando pela experiência de estar longe de tudo, tudo tá diferente. Então, eu indico você fazer em 2 quadrimestres. Mas, se você quiser dar uma de fazer tudo em um quadrimestre, você pode puxar 5 matérias nesse quadrimestre de fevereiro e uma você pode deixar para fazer de intensivo de inverno, que no caso pode ser IPC ou X, mas você só pode fazer uma de intensivo. E assim fica um pouco mais leve. Mas assim, enfim, pode tentar. Porque se você também conseguir fazer todas as matérias em um só quadrimestre, você fica livre, enfim. Pode voltar para o Brasil ou curtir Buenos Aires. Mas eu acho mais leve você dividir as matérias. 3 e 3. Eu tive que sair da live. Meu Instagram é minlira, min_lira. Mas vai ficar aqui na descrição da live. E também tem algumas publicações minhas aqui no perfil da Numes, então você também pode entrar e ver. Ah, conseguiu? Oi, gente, consegui entrar. Dá pra ouvir direitinho? Dá sim, dá sim. Ah, tá bom. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu faço parte da equipe da Numes. Eu trabalho em toda a parte de redes sociais aqui, cuido do Instagram. E eu também sou estudante da UBA. Eu tô no 4º ano de medicina agora. Comecei a parte de rotação nos hospitais. Era pra eu estar começando essa live com a Ju, logo no início, né, pra falar um pouco sobre os anos mais avançados da carreira. Porém, surgiram imprevistos, acabaram me assignando uma matéria de última hora. E por ser uma matéria intensiva, eu não posso faltar nenhuma aula. Então, eu tive que ir primeiro para aula e agora que eu comecei a
conseguir me conectar com vocês. Como é que tá indo tudo por aqui? Ai, tá tudo certo, mas Tudo as certo? pessoas têm dúvidas sobre os próximos anos da UBA, sobre questão de prova, essa. Legal. Vamos ver. Não sei se tem alguma pergunta específica, alguma curiosidade sobre os próximos anos da UBA, como funciona o primeiro ano em si, as correlatividades, provas, recuperatórios. Teve uma pergunta sobre a parte de vestimentas na UBA, como é, comparou com a Uhum. Barcelona, e também sobre as finais. Legal. Então, a diferença que eu acho importante é que no primeiro ou terceiro ano da UBA, a vestimenta é normal. Você não precisa ir de ambo, né, ou de pijama cirúrgico para a faculdade. O único requisito, na verdade, é em anatomia, você usar o jaleco. E em histologia também, algumas cartas vão pedir especificamente o jaleco. O restante da vestimenta é normal, até você chegar no quarto ano, onde você começa já a parte da UDEAT, né, de hospital, e aí você começa a ter aula dentro do hospital. Então, aí sim, você tem que usar o pijama médico, pijama cirúrgico, aqui se chama ambo, né? E aí você usa todo dia para cursar no hospital. O restante dos anos é só o jaleco mesmo. E sobre as finais, acho que depende da final, é muito relativo, né? Mas as finais, assim, agora começaram a ser pós-pandemia quase todas orais. Eles estão adaptando mais o modo da parte oral, que tem a parte teórica, prática, né? Realmente, eu particularmente prefiro muito mais uma prova oral, porque você estuda muito mais para a prova, você vai muito mais preparado, né? Com muito mais conhecimento. E realmente as perguntas, a maioria das vezes, são muito grandes. Já o Choice tem perguntas muito finas, de muito detalhes, né? A parte de múltipla escolha. Mas acho que depende de muito, cada matéria, né? Depois tem uma pergunta, quando começa o atendimento a paciente? Então, a parte clínica, os atendimentos começam a partir do quarto ano. Quarto ano a gente começa a unidade hospitalar de docência, né? A UDEAT, onde você escolhe um hospital e aí você começa o ciclo clínico. Então você vai ter matérias já mais para prática de atendimento, como fazer um exame físico, uma anamnese no paciente, né? E aí você tem as aulas de semiologia, que é o que eu estou cursando agora, onde você vai para a guarda, para emergência, para a parte de plantão, né, do hospital, e você tem direto casos clínicos dos pacientes que estão ali internados para você acompanhar e fazendo toda a parte do desenvolvimento clínico, de escrever a história, né? Começa toda a parte de diagnóstico, de tratamento de paciente. Então, a partir do quarto ano é que você começa os atendimentos com o paciente e as rotações dentro do hospital. Fora isso, do primeiro ao terceiro ano você cursa dentro da faculdade de medicina mesmo. Mas, desculpa te cortar, Nick, mas lembrando que agora, com o novo plano de estudos, então, para quem está entrando na faculdade agora, vai começar a carreira, né, no próximo ano, essa parte vai começar já no terceiro ano da faculdade. Vai começar a ter as práticas e tal, já no terceiro. No... Exato, agora tem o novo plano, Sim. Isso. Assim, eu particularmente achei o novo plano muito melhor do plano atual. Acho Sim. principalmente algumas matérias como microbiologia, era dividida em microbiologia 1 e 2, né? Então, a microbiologia 2 você via diagnóstico e tratamento. E o restante era tudo microbiologia 1. E agora é tudo junto, então é uma matéria anual, porém é uma matéria que você vê completa e de uma vez só. Sim. E também tem a questão de terem separado o combo de matérias, né, do primeiro ano. Sim. Gente, é uma grande reprovação no primeiro ano, esses combos de matéria. Porque você aprova às vezes 4 e fica uma e você tem que repetir as 5 de novo, sabe? Por causa de uma matéria. Então isso foi, eu acho que a melhor coisa que eles fizeram realmente. E eu acho que a grande maior parte assim que tem de reprovação no primeiro ano é com esses combos. Sim. Ainda mais que são matérias tudo anuais, né? Sim. Eram. Anatomia anual e o resto todo quadrimestral. Exato. Então, é mais tranquilo. Também Exato, com certeza. atendimento ao paciente. Você respondeu essas? Aham, sim. Antes, quando chegou o plano no quarto, né? E agora no terceiro, no caso, que você começa a parte de hospitalária. Isso.
Deixa eu ver como funcionam as notas de prática na clínica. Seriam as provas práticas, a pergunta? Então, as provas práticas, normalmente as finais, já na parte do ciclo clínico, né, do hospital, quase sempre as finais são diretamente com o paciente ou provas orais com os médicos, né? Então, os médicos podem te dar uma história clínica de um paciente, pedir para você ir desenvolvendo toda a história clínica, qual que você acha que é o diagnóstico, por quê, que exame complementar você pediria, né? Ver os signos e os sintomas que o paciente tem e apresenta, o motivo de consulta, tudo isso. Então, ele pode ser tanto uma prova oral com o doutor, né? Ou pode ser direto com o paciente, dele te levar até a parte onde o paciente está, a sala, e aí ele vai falar, olha, o paciente consulta, né? Consultou na última segunda-feira por tal, tal, tal motivo, e você pediu tais exames, e bom, qual é o diagnóstico de suspeita? E aí, em base disso, você começa a sua prova oral. Então, é bem relativo. Normalmente, esses dois módulos de prova oral são, principalmente semiologia, os mais usados. Mas assim, gente, todo mundo tem muito medo de prova oral, vamos deixar claro aqui. Você entra no primeiro ano e é um surto coletivo. Mas é aquilo, você se prepara muito mais. Eu acho que tem muito mais a ver com a questão de você estar nervoso e ansioso para responder uma prova oral, ainda mais com o espanhol, né? Super entendível, assim. Mas depois vocês vão se dar conta que é muito melhor. As perguntas são mais grandes, mais gerais. Você aprende muito mais o conteúdo, sabe? Realmente é muito melhor. Você também pode Vamos ver. ter experiência de prova oral no CBC, gente, que são os exames livres. Eu Exato. experiência com exame livre também não é um bicho de sete cabeças. Então, fiquem tranquilos, óbvio que também. Não, faz o seu cursado normal, mas não bota isso de prova oral na cabeça, até porque prova oral na Argentina é a coisa mais comum do mundo. Todas as faculdades têm prova oral. Uhum. Aquilo é se sentir confiante, tá bem com o seu espanhol. E é isso. Exato. Não, é algo que realmente todas as faculdades a partir de, na verdade agora já começa no primeiro ano, né? Todas as finais de anatomia já são orais. Você tem primeiro a parte teórica, depois você vai para a parte prática, onde você tem preparados, tem diagnósticos por imagens. Então, assim, desde o primeiro ano já começa isso. Acho que é por isso que agora eles estão aumentando o nível de espanhol e focando muito nessa questão do certificado de espanhol, porque realmente você entra na faculdade, tanto o CBC, se você quer dar livre, às vezes falta uma matéria pro CBC, para você talvez completar em 6 meses, né? E é oral. Então, já começa logo. Por isso eu acho que a importância é realmente do certificado de espanhol, sabe? Principalmente quando você entra no primeiro ano, para você entender o professor direito, conseguir tirar dúvidas, conseguir fazer os seus grupos de estudo, sabe? Se comunicar realmente. Ai, Sim, vamos ver aqui o que que. só de brasileiros, o que não é indicado, gente. Óbvio que é bom você Exato. ter esse apoio do Brasil, mas você tem que conhecer outras pessoas. Os lances são muito importantes. Com certeza. E praticando o idioma, né? Fazendo grupos com pessoas da Argentina, da Colômbia, Venezuela, mas assim, que falam espanhol, que você possa praticar, que possam te corrigir também. Acho que algo que me fez pegar muito rápido o espanhol aqui foi isso. Foi todo o meu primeiro ano, meus grupos de amizade eram quase nenhum brasileiro, muito pouco. Então, assim, minhas amigas que eu tinha me corrigiam muito, me ensinavam muitas palavras, como falar corretamente, né, como fazer a pronúncia correta. Então, isso eu acho que foi o que me ajudou muito quando eu cheguei aqui, principalmente porque eu também não fiz curso de espanhol. Eu tinha uma base de espanhol assim muito pobre mesmo, que eu aprendi no ensino médio e meia boca, porque quando eu fiz o ensino médio, eu podia escolher entre inglês e espanhol, e eu escolhi o inglês. Então, assim, era hola, buenas noches. Tanto que eu lembro que quando eu cheguei aqui, acho que a primeira semana e meia eu só comia Subway, que era a única coisa que eu conseguia pedir. Então, assim, todo mundo passa por perrengue, é super normal. Mas isso de você fazer grupos com pessoas que falam espanhol mesmo, né, idioma nativo, nossa, vai ajudar muito, muito mesmo. E não tenham vergonha, porque é algo super natural. Vocês vão chegar aqui na UBA, gente, e é assim, 90% brasileiro. Sim. É muito brasileiro, sabe? Então tá todo mundo na mesma. Vamos ver. Para quem vai entrar agora em 2025, qual conselho vocês acham mais importante? Você quer
falar sobre o CBC, eu acho que principalmente a questão de focar muito no espanhol, no início, quando você chegar, sabe? Eu acho que a questão também de você ter fazer uma boa organização de seu método de estudo. Vocês vão ver que nada é impossível. Exato. Gente, nada é impossível. A UBA não é impossível, é acessível. Eu acho que é falado assim, é colocado muito medo, sabe? Sobre a faculdade, mas é tudo muito possível. É realmente você, eu acho que a chave, assim, é você se organizar muito bem, fazer bem, assim, no seu planner da semana mesmo, as suas prioridades, sabe? Saber o que focar, o seu tempo, quantas horas focar. E, claro, pegar bem o método de estudo, porque é um método de estudo diferente e você vai praticamente ter que estudar sozinha no início, né? Ler em casa, ir para as aulas e aproveitar aquele momento para tirar dúvidas, para apresentar trabalhos práticos, trabalhos em grupos, né? Mas foge um pouco do método de estudo que é no Brasil de realmente o início, você ter um professor explicando, você ir para a faculdade para aprender o conteúdo, né? E você já vai com o conteúdo lido, estudado de casa, para realmente, assim, tirar dúvidas mais. Então, eu acho que conselho é muito o espanhol, muita organização e buscando já informações sobre cursos, sobre, né, resumos, sobre livros importantes, vídeos que vocês podem ver para como organizar melhor o estudo da matéria que vocês estão fazendo. Sim. Inclusive, gente, eu falei no início da live, mas não sei se não tinha tanta gente presente. Eu vou montar um drive, né, para poder ajudar vocês que vão entrar agora no CBC e, óbvio, também vai ajudar para quem vai começar no próximo ano. Porque a maioria das pessoas que começam agora em agosto querem fazer todas as matérias de uma vez só para começar a carreira. Uhum. Planejamento é a chave para tudo isso, gente. Não é impossível, é difícil, é cansativo, mas não é impossível. Se você se planejar, se você entender bem o método de estudo, porque a gente está muito acostumado a ir para o colégio, ou ir para a faculdade e receber todo aquele conhecimento. Mas aqui não é assim, é o método tradicional, mas é o invertido, que no caso você tem que ler tudo, você absorve o máximo que você vê de conteúdo e na aula é mais um tirar dúvidas, fazer exemplos. Enfim, Uhum. é assim que funciona. Então você tem que botar Exato. isso na sua cabeça. Chega lá e o professor vai abrir seu cérebro e tacar conhecimento. Não, não é isso. Você tem que ter esse método ativo de estudo. Você tem que buscar conhecimento. É assim que funciona aqui. Exatamente. A gente teve até uma reunião com o Rodrigo e todo o pessoal já assessorado, né, que vai começar agora o pré-grado em agosto para tirar dúvidas. E eu tive presente, eu conversei com eles um pouquinho e contei essa parte da minha experiência. Eu no Brasil cursei nutrição, fiz faculdade de nutrição, né, não cheguei a completar porque eu queria medicina mesmo. E eu comentei, ó, assim, eu ia para aula sem ter lido nada, sem ter estudado nada, abri o meu caderno em branco, a professora passava, né, toda a aula e eu anotava o importante. Uma semana anterior à prova, eu lia daquilo que eu tinha anotado apenas em aula, sabe, que ela tinha comentado, e com aquilo eu ia fazer minha prova. Então, quando eu cheguei aqui, assim, minha experiência foi que eu demorei muito, muito, todo o meu primeiro ano, foi muito difícil pegar realmente esse método de estudo, né? De como sentar, abrir um livro. Gente, porque vocês vão estudar de livros. É completamente livro. Claro que tem muitos apontes, né? Resumos, coisas que vão te auxiliar. Mas todas as provas, principalmente orais, a bibliografia oficial é do livro. Então, o professor vai te tomar conteúdos que são do livro. Então, até você pegar esse costume de abrir livros, de ler, de estudar em casa, realmente, você talvez entender o que é o essencial, né? O que é o importante para ir para aula. Isso demora às vezes. E isso, nossa, foi para mim. Eu lembro que eu acho que o pior assim que eu tive, né, de experiência no início, realmente a dificuldade que eu tive de como estudar as matérias, né? Ainda mais que o meu primeiro ano foi na pandemia. Então, eu cheguei aqui, começou a pandemia e eu comecei virtual. Hum. Caos total, né? Na primeira Hum. começa com conteúdo, eu tenho uma aula introdutória. Bom, você recebe toda, tipo assim, vamos abordar tal coisa, vocês têm que se preparar para as aulas com isso. E foi isso. Essa foi a minha experiência do CBC, presencial e Uhum. matemática. Foi a primeira aula foi mais uma introdução à matéria, como o que seria abordado, o que a gente precisava ter em mãos, né, para estudar, que no caso do CBC presencial, você precisa ter aquele guia de
guia prático, né? Que são exercícios tipo parcial, que são os modelos de prova, e também o conteúdo, assim, enfim, sem ser só prática, também teórico, para você ler sobre. Mas é aquilo, você estuda em casa, vai para aula, o professor vai fazer exercício, sendo que você já vai, o professor já bota na cabeça que você já sabe o que ele vai fazer. Assim, óbvio que aí, Uhum. assim, você tem que perguntar. É muito importante você perguntar, mas você tem que ir para aula já sabendo o que vai ser abordado. Exatamente. Quase todas as primeiras aulas são mais introdutórias mesmo, né? Como vai ser a cursada, quais são as datas de prova, as datas de recuperatório, as datas das provas finais, como vai ser a modalidade do estudo, que conteúdo vocês vão ver semanalmente, né? Muitos professores dão dicas de conteúdo mais importante para você focar para as provas específicas, bibliografia oficial, que livro é melhor você ler para tal tema, né? Para outro tema. Então, principalmente a primeira aula, para você pegar bem essas informações básicas de como vai ser a cursada, de como você vai estudar, né, para essa matéria específica. Acho que todos os anos, na verdade, realmente. Você fez qual matéria, Ju, você fez pelo CBC presencial? Ah, tá. No presencial eu fiz. Eu tô fazendo matemática, mas eu tô fazendo o resto pelo UB21. Minha experiência mesmo é do UB21, o que é Uhum, tanto autodidata, né, basicamente, o UB21. Você não tem aulas online, você tem, tipo, aulas gravadas. uhum. Um fórum de perguntas, você faz algumas perguntas, né, pros professores, mas não é a mesma coisa. Então, já pelo UB21, sim ou sim, você já tem que ter na cabeça como funciona esse método autodidata. Mas as matérias você já sabe, o conteúdo você já sabe com antecedência. Quando você entra na plataforma, você tem toda a lista de conteúdo, o que vai ser abordado em cada unidade, já para se preparar. E o UBA21, ele também faz uma. Ele tem as sessões que são liberadas durante a semana. Então, ele meio que já cria um cronograma de o que você vai estudar durante a semana, sabe? Uhum. Preparar Para até o parcial. vocês seguindo aquilo, sim. Sim. Ah, legal. Eu lembro que quando eu tinha que escolher acho que duas mínimas para fazer pelo CBC, sim, assim, obrigatórias, né, presenciais. E eu lembro que eu peguei matemática e foi logo no primeiro semestre quando eu cheguei, né, eu fiz no primeiro semestre e assim, eu não sabia nada de espanhol, mas as aulas eu super entendia de alguma maneira, a gente vai, a gente entende. E eu peguei matemática, eu cursei lá na cidade universitária também, morava super longe, eu lembro, nossa, eu morava 1h30 para chegar. E cursei depois biofísica também. No... Nossa, foi terrível, acho que foi a matéria mais difícil do CBC. Falam que são matérias mais difíceis de cursar pelo presencial Exato. e do 21. Porque o presencial é muito específico, é muito conteúdo. Assim, na verdade, o número de conteúdo é igual, sendo que os professores adentram mais na matéria, né? Então, pode ser mais pesado. Exatamente. E eu lembro que era uma escolha assim meio que por sorteio, É, né? Então a gente colocava. É tudo por sorteio, na verdade, quase todos os anos. Assim, você coloca ali, eu quero cursar tal matéria, biologia só lá no primeiro ano, na cátedra 2. Vai de tocar a cátedra 3, vai de tocar a cátedra 1. Né? É assim, você coloca suas prioridades, você vai ter toda uma lista, você tem que preencher toda aquela lista, né, com prioridades, uhum. completar a grade e rezar no dia que sair as assignações Muita reza. para você conseguir. É muita reza, porque realmente é muito na sorte, assim, não tem. Eu, por sorte, eu lembro que eu peguei todas as minhas primeiras prioridades que eu sempre coloquei Nossa, de cursada. Aham. que sortuda. Eu não Tive muita sorte. com nada disso. A minha primeira experiência com essa parte de sorteio, né? Foi que eu queria três matérias. No caso, eu queria uma matéria que era matemática no presencial e eu não consegui. A única que eu queria, eu não consegui. Explico o que são as cátedras. As cátedras são os departamentos que você tem acadêmico, né, de cada matéria. Então, você tem, digamos, a anatomia. A anatomia tem três cátedras, três departamentos, né? Então, você pode cursar na cátedra 1, 2 e 3. Cada departamento tem o seu chefe e vai ter o seu
seu plano de estudo, né? Assim, a sua organização com as provas, com as matérias, com os temas. Cada uma vai ter o seu estilo de aplicar a matéria, de ensinar a matéria, de aplicar as provas. Então, falam muito que tem dificuldades, né? Vocês vão ver quando eu chegar aqui que começa, nossa, cada uma é mais fácil, cada três é mais difícil. Então, tem essa questão de acordo com como são tomadas as provas, que algumas dizem que são mais difíceis, são mais fáceis. O que se foca mais, né, diz que cada 2 de anatomia foca muito no que é diagnóstico por imagem. Então vai ter uma parte específica de anatomia que você vai ter muitos módulos de diagnóstico por imagem, de ver raio-x, tomografia, ressonância, né? Já o departamento da cátedra 1, você vê mais a parte clínica. Então as provas são mais tomadas em base a alguns casos clínicos, né? E já a cátedra 3 dizem que é a mais difícil assim, por ser tomado, eles só têm uma parte mais de cirurgia. Então, eles tomam muito mais profundo a anatomia, né? Tanto que dos chefes da cátedra escreveu todo um livro de parte de gânglios linfáticos, então eles tomam muito essa parte. E assim, são departamentos de cada matéria, onde cada um vai enfocar e vai ter essa organização específica de acordo ao chefe, né, do departamento em si. E cada um tem o seu livro. Vocês vão ver que a maioria dos livros de biografia oficial que você vai estudar vai ser escrito pelo próprio chefe do departamento da matéria que você está cursando. Isso é muito legal. Tipo, você ter professores médicos, né, docentes que escreveram aquele livro que você está lendo. Então, tem muita experiência, tem muito ensinamento envolvido. É realmente muito legal. Deixa eu ver a pergunta. Eu acho que no nosso perfil tem também um post explicando certinho o que são as cátedras, como funciona, lá no nosso feed do Instagram. Vamos ver como funciona a questão de residência na UBA. Após o término da faculdade, ela te incentiva a continuar? Durante os primeiros anos, tem algo que eu posso fazer para aumentar minha pontuação na residência? Então, a residência, a partir de pontuação, você tem o seu promédio aqui, né? Que vai te influenciar muito para quando você começar o ciclo clínico, a partir do 4º ano, né? Na UDEAT, você tem que fazer toda uma lista de todos os hospitais que vão abrir e colocar se são 30 hospitais do 1 ao 30, a sua prioridade. E vai sair a lista com a nota de corte desses hospitais. Isso vai ser de acordo com o seu promédio. Então, se você tem um promédio, digamos, 6, que é ótimo, tá? Que é muito bom. Se você tem um promédio 6, você tem que ver todos os hospitais que abrem dos 30, qual que cortam em 6 ou cortam um pouco menos de 6, para você colocar, digamos, nas suas 5 primeiras prioridades, para que você tenha mais chance de conseguir aquele hospital, porque também o sistema é o azar. Então, ele pode te jogar o azar em base ao seu promédio, que vem contado de todas as suas notas finais, das matérias aprovadas. Normalmente aqui, os parciais não contam. Então, se você tirou 10 nos parciais e 4 numa nota final, a sua nota é 4, que vai somar no seu promédio nos primeiros anos. Então, é realmente muito importante essa nota final ser boa, você ir preparado, você estudar, né? E se você reprova, digamos, com um 2 e tem que repetir aquela prova final, fica aquele 2 no seu promédio. Então, se você tirar, digamos, 2 e depois um 8, você vai somar essas duas, né, 10, e aí vai dividir por 2, que foi quantas chances você teve. Então, o seu promédio vai ser 5, não vai ser 8. Então, tem base disso aqui que o pessoal realmente prepara muitas provas finais, sabendo que fica no seu promédio. E o seu promédio vai influenciar muito na hora de escolher o seu hospital, no ciclo clínico, que é principalmente importante para você pegar o hospital por proximidade, né? Pode te tocar um hospital em província, a 1h30 da capital onde você mora, e você vai cursar todos os dias, então é algo muito, importante em ter em consideração. E para a parte de residência também, você tem um promédio final, né, de todos os anos da carreira, com o seu IAR, a parte de rotação, e isso também influencia na sua nota que você tira na residência. Então, digamos, se você tem na residência, você tirou de 80 a 60 e o seu promédio na faculdade de todos os anos foi 8, você vai ter 68. Então, influencia muito também isso. E tem outras, você pode fazer estudantia, né, que é extracurricular, que isso também, dependendo da matéria, vai somar um pouco, vai acrescentar um pouco no seu promédio, 0,5 pontos, 0,65, 1 ponto por ano, depende muito.
Essa parte eu não sabia sobre aumentar o promédio. Uhum, ajudantia tem algumas, dependendo das matérias, que te aumentam o promédio, né? Pela parte de docência, de você dar aula, eles aumentam o seu promédio. Assim, vai aumentar assim um Um pouquinho, mas já aumenta. pouquinho, mas se você tem 3 anos, né, de ajudantia já é algo. Aham, verdade. Vamos ver. E eu acho que no início dos primeiros anos, maioria, eu acho que não dá muita bola para promédio. Você fala, nossa, aprovei. 4 é a nota normal de corte para você aprovar. 4 é 10, gente. O 4 aqui é 10. É luxo. Todo mundo fala. Luxo. 4 é luxo, nossa. Só que depois chega, você vai chegar no hospital uma hora e você vai ter que somar todos os seus finais. E aí é onde realmente vai impactar um pouco, sabe? Então, acho que a partir do segundo ano você começa a se dar conta, ou terceiro ano, na verdade, você começa a se dar conta disso e realmente correr atrás para ter muitas boas notas finais, pela essa questão do hospital, principalmente, né? Vamos ver. A parte das cátedras no CBC já não é tão parecido assim como na, na carreira em si. Então, Uhum. as cátedras são bem parecidas. O que muda mais é, tipo, porque no CBC presencial tem nomes diferentes e no UBA 21 é tudo igual. Então, é só essa questão. Mas a parte de que aborda mais aquilo. Não, não tem isso. Uhum. Ah, Então, sim. Eu acho que principalmente anatomia, sim, mais que nada, né? Mas eu acho que a cátedra, depois, quando o pessoal vai escolher, vê muito por essa questão de, eu escutei que essa é mais difícil, que essa é mais acessível, né? Que essa, não sei. você. Hã? Porque muita gente fica acostumado quando entra na UVA a todo mundo te botar em mesa em tudo. Às vezes não é assim tão bicho de sete cabeças. Então, se um dia você Exato. fosse cátedra que todo mundo falou que era horrível, que era muito difícil, calma, respira. Às vezes não é tudo isso. Exato. Não, eu tenho várias amigas, assim, que acabaram cursando nessas que dizem as piores, as mais difíceis, e adoraram. Normalmente a mais difícil é a que vai exigir mais de você. E então você vai ter que estudar muito mais. As provas vão ser mais difíceis, né? Mas não quer que seja impossível, apenas vai exigir um pouco mais. Não vai ser uma Uhum. matéria fácil de aprovar, né? Não vão ser provas fáceis. Porque algumas provas já tem, assim, meio que perguntas prontas, então você sabe, nossa, eu vou estudar em base à prova anterior, porque alguma vai se repetir, né? Alguma igual vai ter. Então tem algumas que não tem, ou que a prova é oral e a outra, a final, é choice, é múltipla escolha, né? Então vai muito em base disso, assim. Vamos ver o que que mais tem. Não sei se tem mais alguma pergunta específica. Acho que não, né? Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, essa é a chance. Tem alguém aqui que já tá mais à frente, é melhor ainda. Depois a gente vai ter também a nossa live com todos os embaixadores, né? Que a gente vai estar podendo tirar mais dúvidas também, fazer. Acho que vai ser bem legal ter esse bate-papo com todos os embaixadores para realmente ver a diferença, né? A diferença de todos os anos, desde o primeiro ano de cada faculdade, porque às vezes a gente está na dúvida entre escolher, né? Vou para UBA, vou para Rosário, vou para La Plata, né? Então ali você vai poder acompanhar a experiência de todos para decidir, porque às vezes tem muita dúvida na hora da escolha, é uma escolha muito importante, né? Principalmente porque a maioria, assim, a UBA que nem começa apenas no início do ano. Então você realmente só pode começar o primeiro ano mesmo em março. Sim. É muito importante isso, gente. Como eu já bati muito na tecla, muita gente perguntou aqui na live sobre a questão do CBC. Se você fizer Uhum. quadrimestre, se você começar agora,
agora em fevereiro e terminar tudo em um só quadrimestre, você não vai poder começar no meio do ano. Não tem isso. Você só pode começar no início do ano, em março. Exato. O primeiro ano começa apenas no início. Já a partir do segundo, né? Você pode começar no. Você vai ter já 2 quatrimestres, que chamam aqui, os 2 semestres. Então você pode já começar tanto no primeiro quanto no segundo, porque já são matérias semestrais e já não anuais, né? Sim. Então você começa também a fazer a carreira mais rápido. Você começa a adiantar muita coisa, né? Quando se inicia em agosto, ou termina em fevereiro. Não, termina Bom, em dezembro, né? Você começa em agosto e termina em dezembro, ou faz verão, que aí seria isso, janeiro e fevereiro. isso. E o intensivo de inverno, que é em junho e julho. Exato. Em julho. Aham. Exatamente. Eles são tudo quadrimestrais, como chamam aqui, né? Então são mais ou menos cursadas de 4 meses. Se você começa em agosto, você vai estar finalizando o semestre em si perto de dezembro. E aí você tem que esperar para janeiro ou fevereiro, quando abrir as datas de verão, poder adiantar a matéria. Isso é uma dica super legal se você quer dividir bem, né, o seu ano e não sobrecarregar de matérias do CBC. É você tentar pegar uma no verão, 2 no primeiro semestre, né? Uma no inverno, outra 2, 3 no segundo semestre, e aí você faz tudo bem dividido. É muito bom pra cabecinha, gente. Tem Exato. estratégia pra poder estudar. Enfim, Exato. verão. Bom, agora vai começar o intensivo de inverno, que no caso você só pode pegar uma matéria. E só tem pelo UBA 21, que no caso as matérias que você pode pegar para quem está fazendo medicina é IX, que é Introdução ao Conhecimento de Sociedade e Estado, ou IPC, que é Introdução ao Pensamento Científico. Uhum. Você pode ter uma e é pelo UBA 21. É uma cursada bem rapidinha, eu acho que não chega nem a ser um mês de cursada, eu não tenho certeza. É bem intensivo, né? Isso. Aí você faz a prova, né? Uma prova. Se você tirar 7 na prova, você já aprova a matéria. Promocionou isso. Se você tirar uma nota menor que 7, se eu não me engano, você vai para a final. E conseguindo no mínimo 4, você aprova Uhum. a matéria. É assim, o intensivo de inverno. O intensivo de verão, ele já começa em janeiro. E você eu acredito que esse ano seja igual ao que aconteceu no passado, né? Que eles conseguiram botar todas as matérias do CBC, mas você só pode cursar 2 matérias. E para cursar, e essas matérias você cursa pelo CBC presencial. Então é diferente. Você pode cursar até no máximo 2 matérias, mas você tem que ter 4 matérias aprovadas. Sim ou sim, 4 matérias aprovadas. Uhum. Para pegar como se fossem as 2 últimas de verão, né? E depois já começar o semestre normal em março. Isso. Uhum. As mais fáceis do CBC. IPC e ITS são as matérias mais fáceis. São matérias que todas as carreiras têm, são matérias obrigatórias e não são específicas para a carreira. Então, IPC seria como se você for associar alguma matéria, lembra tipo filosofia, Isso. e ITS é como se fosse história da Argentina, uma história Uhum. assim, mais voltado para a Argentina. O que pode te pegar um pouco na dificuldade em ITS é sobre ser essa parte de história da Argentina, porque são coisas que a gente não aprende no Brasil. Eu cheguei na Argentina sem saber quem era Perón. Eu vi, faz ideia que é isso, gente. A gente termina o CBC sabendo mais a história da Argentina que a própria nossa do Brasil, né? Sim. Realmente. Eu acho que essas são as mais fáceis mesmo. E o pessoal organiza muito para fazer ICSI no verão e IPC no inverno, né? Geralmente, Dizem que são mais fáceis das cursadas. sim. Aham. Depois, biologia, se você tiver uma boa base de biologia já estudada no CBC, no primeiro ano vai ser moleza, porque o primeiro ano também tem, né, biologia junto. Não tem mais. Ah, Tiraram agora é separado. porque biologia agora só é do CBC. Aham. Então é mais tranquilo, tá? O primeiro ano agora tá bem mais tranquilo do que o ano passado, gente. Esse ano, no caso, no primeiro ano agora, né? Tá. Enfim, Uhum. ano que vem vai estar bem mais tranquilo essa parte. Eu acho que ficou bem legal, realmente, a distribuição do novo plano de estudo. Ficou muito mais organizado.
Sim, mas também já era um plano de estudo bem antigo, né? Muito. Uhum, exato. A UPA tem TCC? Não. Não tem TCC como no Brasil. Você realmente termina todas as matérias do ciclo clínico no sexto ano, e aí você faz o IAR, né, que é o internato rotatório anual de aplicação clínica. Então você vai estar dentro fazendo a guarda, né, que a gente chama aqui, plantão, trabalhando, obviamente sem cobrar, mas você faz pela parte toda a prática que tem, e você termina o IAR, tem uma prova de conhecimento, e aí, aprovando essa prova, você realmente aí se forma, né? Depois tem um tempo ali até sair o seu título, tudo isso, você receber, mas não tem um TCC. Termina com a aprovação do IAR. Como é a rotina de vocês? Nossa, 3 horas de sono, né? E muita fé que vai dar certo. Ah, é mais pesada que a minha. Bom, a minha rotina agora, eu que comecei o quarto ano, eu tenho aula todo dia no hospital. Então, quando eu tenho aula prática, que eu faço acompanhamento com o paciente no plantão, começa às 8 da manhã. E nos outros dias, depende muito. Às vezes começa às 9, às 10, né? Mas eu curso todos os dias de manhã. E eu trabalho à tarde na Numes, então eu vou pro escritório. E à noite agora eu tô fazendo matérias intensivas também. Então eu tenho aula mais ou menos até umas 8, 9 da noite. Então, em base a isso, essa é a rotina. Realmente, a partir do quarto ano, começa a ficar mais pesado mesmo. Acho que os anos anteriores você consegue se organizar muito mais. Acho que vai muito da organização. É como a gente falou, né? Um bom planner e uma boa organização. Você consegue incluir seus finais de semana de passeio, seus finais de semana saindo com amigos, né? Fazendo, tendo os seus hobbies, tendo suas atividades que você gosta. Não deixar isso de lado. Porque eu acho que é muito normal o primeiro ano realmente a gente deixar muito de lado essas coisas e focar 100% na carreira. E vocês vão ver que vocês vão terminar assim, o primeiro ano esgotado, sabe? Principalmente psicologicamente, se vocês não manterem essas atividades, fazer essas coisas que vocês gostam, sair para tomar um café, sair para ir no parque, qualquer coisa, né? Não deixar isso de lado. É muito E importante conciliar isso. Até porque senão a cabecinha já vai embora cedinho. exato, Tem que saber conciliar. Planejamento é tudo, gente. Você tem que ter uma cabeça bem estratégica. Tem que saber. Tem como você trabalhar, tem como você estudar, tem como você ter hobbies. exato. Organizar para ter isso, porque também não existe essa vida de só faculdade. Senão, isso não é vida. Não tem como acontecer isso. Não, exatamente, exatamente. E realmente tem como você trabalhar estudando, é muita organização, é puxado, é pesado mesmo. Mas eu aqui praticamente em todos os anos eu trabalhei e turno completo, assim mesmo, né? De 6 a 8 horas. Só no terceiro ano de medicina que não, porque o terceiro ano é mais pesado, são matérias que você começa a ver mais dentro da parte de medicina mesmo, né? Vocês vão cursar microbiologia, parasitologia, imunologia. São matérias um pouco mais pesadas. E aí foi o único ano que eu decidi não trabalhar e realmente focar para eu terminar e já começar o ciclo clínico. Mas é super possível, principalmente se você conseguir um trabalho muito mais flexível, né? Um freelance, algum trabalho que seja meio turno, que você consiga trabalhar 4 ou 5 horas. Ainda mais que nos primeiros anos você pode escolher o turno que você vai ir na faculdade, então você pode escolher à noite se você quer trabalhar de dia, né? Ou escolher cursar de manhã se você quer trabalhar de tarde, então ainda tem essa opção. Mas é tudo em base à sua organização, você consegue manter completamente os seus hobbies, e fazer o que você quer fazer e não viver apenas para o estudo, né? Isso. A física do CBC é toda a parte introdutória ou é uma parte mais específica relacionada com a medicina? Bom, é biofísica, que se chama matéria no CBC, e o início dela é bem parecido com aquilo que a gente tem no colégio, e, enfim, física em geral, sendo que depois eles começam a entrar mais na parte misturada, né, com biologia e tudo mais, enfim, entra mais nessa parte de biofísica que tem até na carreira, mas não é tão aprofundado como a carreira, obviamente. Mas sim, tem um pouco a ver sim, mas você vê isso um pouquinho mais pra frente durante o CBC. Durante mais ou menos o segundo quadrimestre tem o segundo quadrimestre não, desculpa, o segundo parcial, que é o final assim das unidades que você estuda,
tem mais a ver com a carreira, mas o primeiro tem a ver com física. É mais física. Uhum. É. Tá, não sei se tem mais alguma dúvida. É igual durante a semana, a gente sempre tá subindo no Instagram da Nomes caixinhas de perguntas. É, quase todo dia eu tô colocando caixinhas de perguntas abertas, então todas as dúvidas que vocês tiverem sobre faculdade, sobre economia, sobre mercado, sobre passeios turísticos, coisas que vocês querem ver específicas dentro da faculdade, é, tudo isso vocês podem colocar na caixinha que em torno de toda a organização que a gente tem do mês é sobre as dúvidas e perguntas que vocês têm, principalmente. Então, a gente consegue estar trazendo esses posts mais específicos, né? Conversando sobre esses pontos específicos nas lives também, fazendo live extra, se for preciso, para conversar um pouquinho mais. Então, muito importante que vocês participem sempre lá no Instagram, para a gente saber realmente o que vocês estão querendo saber, né? Qual é o seu conselho? Morre para aprovar o UBA 21 ou faz CVC normal? O CVC foi mais difícil, na minha opinião, tá? O CVC, na minha opinião, foi mais difícil. O... Assim, depende do que você quer fazer. Você quer puxar todas as matérias de uma vez, é isso? Se eu fosse você, eu tentaria fazer, tipo, três matérias. Não, não tentaria fazer três matérias. Se for pra fazer três matérias, seis matérias de uma vez, não acho que vale tanto a pena puxar três presenciais e três pelo UB21. Porque só de ir para três matérias presenciais já é um pouco cansativo. E eu não sei se você vai conseguir conciliar muito bem, sabe? Então, eu acho mais interessante você, no máximo, puxar duas matérias no presencial, no CBC, e o resto você faz tudo pelo UB21. Pelo UB21 é mais fácil, sendo que tem a questão, o diferencial que não tem recuperatório como no CBC. Então tem essa questão, e por ser 100% autodidata. Mas, gente, existe cursinho que pode te ajudar com isso, se você não tiver com uma base legal, sabe? Então, eu acho matérias como biofísica, química e biologia bem mais fáceis pelo UB21 do que pelo CBC presencial. São matérias bem mais fáceis. Matemática, que assim, gente, a minha opinião é sim ou sim fazer pelo CBC. Pelo UB21, 100%, 100%. eu achei extremamente difícil, minha Eu cabeça também. não dava. Eu lembro que eu ainda fiz pelo UBA 21, fui super mal na primeira prova, foi completamente assim, super complexa a primeira prova, não tava entendendo nada. E eu dei de baixa e depois eu voltei a me inscrever pro CBC e foi tipo assim, eu aprendi muito mais, eu realmente aprendi para ir fazer as provas e foi muito mais fácil, sabe? E dessa maneira eu consigo concluir em 6 meses? Sim. Sim. Se você, você consegue Ou fazer começando em verão, E, gente, é possível, tá? Eu conheço muita gente que fez em 6 meses. É realmente 6 meses que você vai fazer aquilo. Aí sim, coloca na sua cabeça que você vai fazer isso. Mas também depois você vai ter 6 meses pra. Se você fizer no segundo semestre, você tem o verão pra descansar. Em março do ano seguinte, você já começa o primeiro ano. Então vale muito a pena. Né? Digamos pra quem quer começar agora o segundo semestre. Se você vai fazer no primeiro semestre do ano e você terminar ali em agosto com a matéria de inverno, você vai ter alguns meses ainda pra descansar, porque só abre no primeiro ano, né? No início do ano letivo. sim. Você pode fazer esse, como o Michael tá falando, três presenciais e três UB21. Uhum. É minha opinião, gente. Enfim, você vai ver o que você acha melhor. Mas a minha opinião é fazer pelo menos, no máximo duas, na verdade. No máximo duas pelo CBC presencial. Porque a rotina de você ficar indo o tempo todo para a faculdade, ainda estudar para mais outras matérias, é um pouquinho cansativo. Uhum. Tá? Que fazendo todas as matérias de uma vez só te exige, sabe? Te exige, ainda mais se você não tiver com a rotina de estudos. Ou se você não tá, você tá se adaptando ainda com o país. Isso tudo, gente, O influencia. idioma, exato. Então, Não, influencia muito. pensar sobre isso também. Mas tem sim como fazer todas as matérias em um quadrimestre. É muito válido para quem vai começar agora. Exato. Custa o cursinho em média. Deixa eu lembrar quanto foi. Eu acho que custa mais ou menos uns R$ 100 na cotação, 120 por aí. O que eu paguei, né? Existem bem caros.
Mas, óbvio, eu tô falando de uma matéria. Você vai ver depois Uhum. outras, mas o cursinho que eu indico é o Instituto Aprobar. É um cursinho bem bom, os professores são muito gente boa e realmente ajuda bastante. É, eu não lembro, na verdade, dos cursinhos. Eu cheguei a fazer, na verdade, presencial, cursinho, mas eu não lembro agora com qual foi, assim, nem quanto eu paguei na época, né? Isso foi 2019. Tem bastante tempo. Mas tem outros, tem Uhum. faculdade, não sei. Tem Tem muitos. muito, nossa, gente, tem muito curso mesmo. E realmente acho que vai bem do método que você busca se adaptar, né? Porque às vezes um curso que é bom pra mim, talvez não é bom pra outra pessoa, porque depende muito desse método que você vai se adaptar de estudo, né? Que você vai preferir. Uhum. Eu sou muito acostumada já à aula online. Então, ter um cursinho online, pra mim, tipo, não é dificuldade nenhuma. Eu sou bem tranquila, enfim. Uhum. Mas tem gente que não consegue. Se você não É, eu consegue, lembro que. tem que fazer um presencial ou até mesmo pelo B21 é meio complicado, né? Você tentar Uhum, pensar assim, se você puxar pelo B21, pelo menos procura um cursinho presencial, porque senão você vai ficar todo travado. exato. É, eu lembro que eu fiz os meus ainda todo presencial na época. Então era isso, eu também ia e vi, né? Ia e vi pro CBC, lá pra cidade universitária, pro cursinho, então eu perdia muito tempo na parte de estar me locomovendo, assim, de um lado pro outro. Mas eu já prefiro algo presencial, porque se eu tiver com o professor na minha frente, prestando 100% atenção ali, me absorve muito mais do que eu talvez estar em casa, né, com o computador, em que eu com certeza vou. Um vídeo de 30 minutos vai durar 3 horas, porque eu vou me distrair. Então, tu vê, já é duas pessoas com experiências completamente diferentes, né? E é isso, é Sim, buscar um método que vai de acordo com aquilo que você acha melhor. Mas então, tá bom, eu acho que é isso. Acho que a gente sim. fez uma live, nossa, respondendo bastante informação. Felizmente eu só consegui me conectar agora no final, né? Mas a gente vai deixar salvo também. Agora a Yasmin fecha a live, vai deixar salvo lá no perfil. Então, vocês podem assistir tudo de novo. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar lá nas caixinhas de pergunta, mandam ali pra Numi. Se vocês quiserem, a gente deixa o Instagram aqui também. Podem mandar, pra você também não tem problema, né? Podem mandar dúvidas específicas no nosso Instagram, sem problema nenhum também. E, bom, fiquem atentos às próximas lives que vai acontecer também. Dia 10 a gente tem um especial com a Julinha, de La Plata, da UNLP. E dia 17 a gente vai ter uma live especial com todos os embaixadores. Então vamos estar todos nós aqui de novo para ter esse bate-papo de experiências entre uma universidade e a outra, como é morar na capital, como é morar em La Plata, como é morar em Rosário. Então vai ter muita experiência para a gente estar compartilhando com vocês. A gente vai estar subindo também bastante caixinhas de pergunta no Instagram no decorrer desses dias para ver as curiosidades e as dúvidas que vocês mais têm para poder responder pontos específicos. Mas então é isso. É isso, Te gente. agradecer a participação da Yasmin por estar aqui há quase 2 horas já, ter respondido todas as dúvidas, né? A vocês por ter participado também, por ter entrado aqui, mandado perguntas. Eu acho que ficou bem bacana, acho que deu para responder realmente muita dúvida, né? E qualquer coisa é aquilo, gente. O direct tá aberto, pode mandar mensagem. Exato, Não exato. é Imagina, Maicon, a gente responde todas as perguntas, pode mandar mais. E é isso, já deixamos o Instagram aqui, então, para vocês quiserem mandar dúvidas específicas, né, para cada uma. Aqui pro Instagram do Numes também vocês têm toda a liberdade de mandar todas as perguntas possíveis, né? Os nossos assessores estão aí para auxiliar vocês com isso. E é isso, gente. Obrigada por tudo, obrigada pela participação de todos, né? E Obrigada pela live. vamos. Tchau. Tchau, gente. Uma boa noite para todo mundo.